A palavra de Deus diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. De novo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Hoje eu quero encerrar essa série de mensagens sobre algumas marcas que os discípulos de Jesus deveriam apresentar, né? São virtudes, são atitudes que nós podemos praticar. É claro que eu abordei 5 marcas ou virtudes que Deus ministrou ao meu coração, mas sabemos que há muito mais, não é? Fica para outra ocasião, ou Deus ministre na tua vida diretamente. A primeira marca que eu ministrei, que Deus ministrou a nós neste mês, foi amar os outros como Jesus me ama. Amar os outros como Jesus me ama. Isso inclui acolher e perdoar como eu sou perdoado por Jesus. A segunda foi sobre a generosidade. A generosidade tem o poder de transformar a vida das pessoas. Ou seja, eu ter a oportunidade de repartir com os outros aquilo que Deus me deu. Ser generoso com as pessoas, como Deus é generoso comigo. A terceira foi sobre ser humilde, como Jesus foi humilde. Devemos ser humildes e não parecer humildes. Lavar os pés uns dos outros, como meditamos no texto, né? A quarta foi sobre a importância da gratidão, pois a gratidão nos aproxima de Deus. Ela é a nossa porta de entrada, é como nós nos chegamos a Deus. E a ingratidão nos afasta de Deus. A ingratidão nos afasta das pessoas também. A gratidão aproxima as pessoas, torna o ambiente alegre, feliz. A ingratidão ao contrário. Perceba que essas virtudes, essas marcas, elas independem de sentimento. São escolhas, são decisões. Amar é uma decisão, é um mandamento. Então, não é um sentimento. Deus não manda você ter um sentimento. Deus manda você fazer algo, que é amar os outros como você é amado por Deus. Deus manda nós repartir com as pessoas. Não precisa ter sentimento para repartir, de ser generoso. Se eu tiver vontade, eu vou ajudar os outros. Não, Deus tem te abençoado. Abençoa os outros. E assim vai, os outros, né, as outras marcas, as outras virtudes. Agora, o resultado de tu fazer vai ser alegria. Vai ser a paz. Porque você está fazendo aquilo que Deus faz contigo. Você está fazendo igual ao teu Pai, agindo conforme o teu Pai age para contigo. Hoje eu quero abordar com vocês o texto de Romanos capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia se você quiser. E seria bom, né? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Os primeiros versículos são muito conhecidos de Romanos 12. Mas eu quero ler a partir do verso 9. Romanos 12, verso 9 e seguinte. Diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Amém. Está aí a palavra de Deus. E a minha reflexão vai basear principalmente a partir do verso 17. O contexto dessa palavra do apóstolo Paulo tem a ver com o que ele vai dizer no início do capítulo, mas também o que ele vai dizer no restante da carta, especialmente, vamos dizer assim, no capítulo anterior, capítulo 11. No capítulo 11 ele vai abordar dizendo: se Cristo se entregou a si mesmo por amor a vocês, e ele vai iniciar o capítulo 12 dizendo: então vocês se ofereçam a ele em sacrifício vivo. Cristo se entregou por ti, então se entregue a ele completamente. Entrega a sua vida ao Senhor, né? De forma completa, e aí você vai experimentar a vida verdadeira, conhecer a vontade perfeita de Deus. A consequência é, se todos nós nos entregarmos em sacrifício, Paulo vai dizer, vai haver unidade no corpo. Quando todos nós entendemos que Cristo se entregou por mim, então eu me entrego a Ele, isso vai gerar uma unidade, porque eu faço parte desse corpo de Cristo. Vai gerar unidade, porque há uma entrega de sacrifício. Todos nós estamos buscando a vontade de Deus, queremos fazer a vontade de Deus em unidade. E neste corpo de Cristo, que é a igreja, Paulo vai dizer então que todos temos oportunidade de nos dedicar no uso dos dons. Não é somente você dizer, eu tenho dom, mas você se dedicar a usar esse dom em prol da igreja, em prol do reino de Deus. Assim, então, o apóstolo orienta os irmãos nos relacionamentos internos como igreja, para que não caíssem na armadilha de agir com motivação errada, por orgulho, mas ser humildes, e que tudo o que deve nos mover, a essência que deve nos mover como igreja, como pessoa, é o amor. A base de tudo na nossa vida é o amor. Então, visto que tudo que temos, que somos, na verdade, foi concedido a ti pelo Pai, tudo que você tem, quem você é, o teu corpo, teus dons, os recursos, foi concedido pelo Pai. Deus concedeu a você. Então, logo nós não temos que nos orgulhar, mas em humildade convivermos com as pessoas de dentro da igreja e com os de fora da igreja. Então, o tema da mensagem de hoje é: fazer o bem deve ser uma marca dos discípulos de Jesus. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quero fazer alguns destaques antes aqui nessa introdução. É importante destacar nesse início que há formas de manifestação do mal, e eu destaco duas aqui, que há o mal espiritual, né, que é Satanás e os seus demônios. Há o mal espiritual que está agindo, nós não vemos, mas está aí agindo, e há o mal praticado pelas pessoas. Há o mal praticado pelas pessoas, e é nesse segundo sentido que o texto trata e que eu quero estar abordando. O segundo destaque é também que o apóstolo Paulo aponta nos versos 17, quando ele diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E ele vai dizer também: se for possível, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, aqui o destaque é o todos, né? Fazer o bem não é seletivo, fazer o bem a todos. Você não é seletivo, vou fazer o bem a um e o mal ao outro. Não, é a todos os homens. Vou ter paz com uns e com outros, não. Tenha paz com todas as pessoas. Como diz o ditado popular, devemos fazer o bem sem olhar a quem, né? Devemos fazer o bem sem olhar a quem. Terceiro destaque, precisamos ter em mente que o apóstolo falava por experiência própria, né? Precisamos lembrar que antes da sua conversão, Paulo perseguia os cristãos. E ele deve ter visto os cristãos retribuindo com o bem e orando por aqueles que os perseguiam. Paulo deve ter visto, ele estava perseguindo a igreja, lembram disso, né? Ele não era convertido, perseguia a igreja. E ao ver os irmãos, como é que os irmãos retribuíam o mal dele? Com o bem. Como que os irmãos agiam? Oravam, sofrendo, mas oravam, continuavam unidos.
Isso deve ter impactado Paulo também, no agir do Espírito Santo nisso também. E depois, então, da conversão, ele passa a fazer o bem a quem ele fazia o mal. Agora ele passa a ser do outro lado, não somente como um convertido, mas alguém que escolhia fazer o bem a quem fazia o mal. Antes ele fazia o mal a quem fazia o bem, em nome da religião, né? Ele fazia isso. Então Paulo, é o destaque que Paulo está escrevendo por experiência própria, né? Ele escreve com propriedade. Ele também vai citar, nesse texto bíblico que eu li, ele vai citar alguns textos do Antigo Testamento, ou seja, Paulo ele tinha na sua vida a referência da Bíblia. Ele não está dizendo coisa da cabeça dele, ele está se referindo, citando inclusive textos do Antigo Testamento. Esse seu ensino, sua prática tinha por base a palavra de Deus. E por fim, ainda nesta longa introdução aqui que estou fazendo, né, é importante destacar que o crente não deve fazer inimigos, mas o crente terá inimigos. Jesus teve inimigos. O apóstolo Paulo teve inimigos. Nós não devemos formar inimigos, mas há pessoas que não vão gostar de nós, há pessoas que serão nossos inimigos, alguns declarados, outros com hipocrisia, mas o fato é que haverão inimigos. Então nós precisamos aprender a lidar pela palavra de Deus, como lidar com essas pessoas. E vamos falar sobre isso então. Fazer o bem deve ser uma marca dos discípulos de Jesus. Tu é discípulo de Jesus? Então você deve fazer o bem. Para vencer o mal, é primeiro você ter uma atitude defensiva e uma atitude ofensiva. Em primeiro lugar, não deixe o mal te vencer. Amém? Não deixe o mal te vencer. O mal quer te vencer, o mal quer te destruir. Não somente o mal espiritual, mas o mal, agindo através das pessoas, algum quer a tua destruição. Não te deixes vencer o mal. Ou seja, não deixe que o mal moral te afaste de Deus. Há um mal moral na nossa geração que quer nos afastar do Senhor. Então busca a santificação. Não deixe o mal te vencer. Cuidado, não deixe que não dê guarida no teu coração as heresias, o ensino bíblico errado, os hereges. Fazer o bem não significa que você vai acertar as heresias. Agora eu vou fazer o bem, eu não posso, eu tenho que só agir com delicadeza. Não, quando a gente vê na Bíblia, havia um senso duro de Jesus em relação a alguns tipos de pessoas, algumas atitudes das pessoas. Lembra dos cambistas lá, né, que estavam querendo ganhar dinheiro através da religião, né, explorando as pessoas. Jesus, não, isso não pode. Jesus foi rude, duro com aquelas pessoas. Então, não deixes esse mal te vencer, te desviar da verdade. A heresia, os hereges, não deixa eles te desviar da verdade. Essa é a tua atuação defensiva. Se proteja. Proteja o teu coração, se proteja para que você não seja vencido pelo mal. Não te deixe vencer do mal. Mas agora vem a tua atitude, vamos dizer assim, ofensiva. Em segundo lugar, há uma forma de você vencer o mal. Qual é a forma? Com o bem. Vence o mal com o bem. Essa é a afirmação da palavra de Deus. Veja, no verso 17 diz assim: a ninguém torneis mal por mal. A ninguém tornei mal por mal. Não basta tu ter uma atitude passiva. Não vou fazer o mal a quem me faz o mal. Essa é uma atitude passiva, não é? A pessoa me faz o mal, eu não faço o mal para ela. Não é alguém fez o mal para mim, falou mal de mim, eu não vou falar o mal dela, não vou fazer o mal dela. Só que a Bíblia coloca um pouco a mais. A orientação bíblica faça o bem a quem te faz o mal. É você ter uma atitude ativa, não é só na passiva. Fizeram mal para mim, não vou fazer o mal para elas. Não, fizeram mal para ti, faça o bem para elas. Faça o bem para elas. A Bíblia não nos ensina somente a evitar o que é errado.
A Bíblia nos ensina a fazer o que é correto. Ou seja, não apenas eu me guardo de fazer o mal, eu tenho que ter a atitude de fazer o bem. De fazer o bem. Vença o mal com o bem. Em terceiro lugar, o que a pessoa faz de mal revela quem ela é. Agora, o que tu faz revela quem tu é. Entendeu? O que fulano faz revela quem ele é. O que eu faço revela quem eu sou. Você não é o reflexo da outra pessoa. Vou fazer o mal porque o outro fez o mal para mim. Não, o outro fez o mal, eu vou fazer o bem. Eu não sou o reflexo dela. Não é porque o outro fez que você vai fazer. Porque o cristão não deveria ser um gerador de conflitos. Amém? Não deveria. O cristão, ele não deve ser um encrenqueiro. Criar encrenca. E olha, isso vale para a tua família. Intriga. Isso vale na igreja. Isso vale no trabalho. Isso vale com quem tu convive. O cristão não pode ser um encrenqueiro. Ele não pode ser um criador de problemas. Acho que todos concordam com isso, né? Agora, Mateus 7,12, Jesus declarou: em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Veja, é uma atitude, né? É uma atitude ativa. Façam o que você quer que façam para contigo. Você quer que seja misericordioso contigo? Seja misericordioso. Você quer que seja amoroso contigo? Seja amoroso. Você quer que te perdoe? Perdoe. Ou seja, independente de como agirem para contigo, para comigo, nós precisamos entender que nós não andamos pelos nossos sentimentos, nós andamos pelos nossos princípios, pela palavra de Deus. Nós não podemos andar, reagir por causa dos sentimentos, mas por causa dos princípios. É os princípios que devem nortear a nossa vida, não a nossa reação. Deus não nos chamou para sermos reagirmos ao comportamento dos outros, não é? Deus não nos chamou para espelhar o caráter dele, não o caráter das outras pessoas. Ou seja, se as outras pessoas estão agindo com mal, você tem que pensar em refletir o caráter de Deus. Lembre que a Bíblia vai dizer que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. Lembra que Deus fez o bem para nós quando nós éramos inimigos, e Ele fez o bem por mim e por você. Nós éramos inimigos, nós fazíamos o mal, e Ele fez o bem para nós, e Ele nos tocou o nosso coração. Então, qual é o padrão para o nosso agir em relação a alguém que faz o mal? O padrão de Jesus, o padrão de Deus. É isso que o princípio bíblico que deve nos guiar, que nós estamos lendo aqui. Em quarto lugar, para o crente, a vingança não deveria ser uma opção, não deve ser uma opção. O verso 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, né? Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. De quem é a vingança? De Deus. Ele disse: minha é a vingança. Então, se eu estou me vingando, eu estou assumindo o lugar de Deus. A vingança é dele. Não vos vingueis a vós mesmos, diz a palavra. E essa é uma citação que Paulo faz de Deuteronômio 32:35. Veja, Paulo citando o Antigo Testamento como referência de princípio, né? O que o mundo ensina e espera quando alguém faz alguma maldade? O que se espera? O mundo espera: te bater numa face, bate na outra, seja vingativo, não deixe barato, se vingue com juros, faz mais. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós, como igreja, nós somos um povo perdoado por Deus, amado por Deus. Então nós devemos ser um povo perdoador. Como escreveu alguém dizendo que pagar o bem com o mal é demoníaco. Se você usar o mal contra alguém, isso é demoníaco. Mas você fazer o bem, isso é graça de Deus.
você está imitando a Deus. Fazer o mal não compete, não vem de Deus. Ah, mas fulano me ofendeu, e agora eu não posso fazer nada, vai ficar por isso mesmo. Talvez você já ouviu isso, né? Não, a Bíblia diz que não vai ficar por isso mesmo, Deus vai se vingar. Não vai ficar por isso mesmo. A Bíblia está dizendo que não vai ficar por isso mesmo. O que acontece é que quando você perdoa, você está abrindo mão do direito da vingança. Eu abro mão do meu direito de vingança e eu decido que eu não vou fazer justiça, eu vou deixar nas mãos do justo juiz. Eu não vou me vingar, eu vou deixar nas mãos do justo juiz. Entrego a ele. Porque não há ninguém que saiba vingar como Deus. E ele vai vingar. É o que a Bíblia diz. Só que isso não nos autoriza a ter uma satisfação na vingança divina. Ah, Deus vai se vingar, Deus vai pisar na cabeça daquele que fez o mal para mim. Não. É difícil, mas é possível buscarmos a mesma atitude que Jesus, quando estava sendo crucificado, de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão dizendo. E Jesus estava sendo crucificado. O apóstolo inicia o verso 20 dizendo: portanto, já que Deus disse para eu e você não nos vingarmos, não retribuir o mal com o mal, mas retribuir com o bem, e ele vai dizer então que Deus é o vingador, portanto, faça o bem. Se eu não devo fazer o mal e entrego a Deus, que Ele vai saber tratar, legal, mas aí dá um passo a mais, faça o bem. É o que ele vai dizer no verso 20. E essa citação de Paulo é baseada em Provérbios 25, versos 21 e 22, que diz lá em Provérbios: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Essa parte a gente gosta, né? O Senhor recompensará você. Mas antes do Senhor recompensará você, aquele que te faz o mal, dê de comer, dê de beber. E aí Deus vai te recompensar. O resultado depende da tua atitude. Quando alguém fizer o mal para você, você continuar fazendo bem. Porque você é responsável pela tua decisão, pela tua atitude. Você não pode ser reflexo dos outros. E eu quero afirmar, por experiência própria, que Deus tem razão. Deus tem razão nisso aqui. Já tive a oportunidade de passar por a atitude de alguém fazer a maldade para comigo, e a vontade de retribuir, de me vingar foi grande, mas entreguei ao Senhor e Deus tratou tudo. Não sei como Deus tratou a pessoa e nem quero saber. O PET é um acerto de contas lá, né? O que eu sei é que a recompensa veio sobre a minha vida por eu ter feito bem. Vem a recompensa. E eu creio na promessa do Senhor, eu creio na palavra do Senhor. Em quinto lugar, nós precisamos lembrar que Deus não apenas ama você, mas Ele ama também aquele que está tentando fazer o mal contra você. Que Jesus não somente morreu por você, mas morreu por aquela pessoa lá também. Deus ama essas pessoas que estão fazendo mal para você. Deus ama. Lembra de Paulo. Ele está dizendo isso por experiência. Eu buscava a maldade dos cristãos, prendia, consentia na morte. Agora Deus teve misericórdia de mim porque Ele me amava. Quando eu hostilizava, quando eu perseguia, Ele me amava. E assim agora Paulo está sendo hostilizado, perseguido, mas ele sabe que Deus ama aquelas pessoas que estão perseguindo ele. Porque Deus tem um plano na vida de quem está fazendo mal. Deus tem um plano na vida daquela pessoa que está fazendo mal contra você. O que a gente tem que lembrar é que naquela pessoa há uma cegueira espiritual, emocional, há algo que está impedindo ela de ver a maldade que ela está praticando. Ou ela até sabe, mas ela não consegue, não tem a presença de Deus, do Espírito Santo, para agir diferente. Mas lembre que tem um plano de Deus em relação àquela vida. Há um propósito de Deus para aquela vida, como tem para você. Há um plano de Deus na tua vida, há um plano de Deus para aquela pessoa também. E Paulo tem experiência própria e autoridade para falar sobre isso, né?
Cabe a nós, então, fazer uma pergunta agora, né? Por que é que nós temos que amar os inimigos? Por que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem? Por que nós temos que fazer o bem para quem nos faz o mal? O verso 21 revela o motivo: para que o mal não triunfe. Para que o mal não triunfe, nós temos que fazer o bem. É a única forma de vencer o mal, é fazendo o bem, não tem outra forma. A resposta disso também está em Mateus capítulo 5, nas palavras de Jesus. Se você quiser acompanhar, ouça ou acompanhe na sua Bíblia. Diz lá em Mateus capítulo 5, versos 43 ao 48. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus citando o Antigo Testamento. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Por que eu tenho que orar para os inimigos? Por que eu tenho que orar para aqueles que me perseguem? Para mostrar que você é filho de Deus, para revelar que você é o filho de Deus. E ele vai dizer, Jesus vai dizer, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Aqueles que buscam lucro, né? Fazem o bem porque estão pensando no lucro. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O verso 45 e 48 dessas palavras de Jesus deu essa resposta, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai Celeste. Ore para os que perseguem vocês, ame os inimigos, faça o bem àquele que faz o mal para você. Como escreveu o apóstolo João, dizendo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Em 1 Pedro 2, 21 a 23 declara, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Mais claro que isso, né? Perfeita a palavra de Deus, né? Perfeito. Ao finalizar, eu quero retornar ao nosso versículo-chave. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fazer o bem, ele vai proteger o seu coração do mal. Vai te proteger. Ao fazer o bem a quem te faz o mal, tu estarás protegendo o teu coração, e tu estarás curando o teu coração do ressentimento. E você vai estar se libertando da raiva. Porque você que é cristão, você não pode ser escravizado pela ofensa. Você não pode ser uma pessoa reativa ao mal. Você tem que fazer o bem. A todas as pessoas, a todos os homens. Nós vimos isso no início. Ao fazer o bem, tu estarás alinhando o teu coração ao coração de Deus. Ao fazer o bem, você está o teu coração ligado a Deus, alinhado naquilo que Deus fala, naquilo que Deus quer. Você está fazendo o que Ele quer. Então o Espírito Santo vai ter mais liberdade de agir no teu coração, para levar você a produzir frutos através de você, através da tua vida. Veja o que diz Provérbios 11:17. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. E quem pratica a maldade acaba se prejudicando. É tão clara a palavra de Deus, né? Então, nós estamos fazendo bem a nós mesmos quando nós estamos fazendo bem às pessoas. Mas essa ideia de fazer de eu ser beneficiado não é exclusivo isso, não é só para poupar você, para você ser o beneficiado, mas é você transbordar misericórdia. Você é abençoado ao fazer o bem aos outros, mas é para levar você a ser misericordioso com as outras pessoas. Retribuir o mal com o bem é um ato de misericórdia. A misericórdia é um passo além da justiça.
Ser justo significa dar a todos o que lhe é devido, ao passo que misericórdia indica que a pessoa é bondosa, tem compaixão, é amorosa. Por fim, lembramos da oração de Jesus, quando Jesus nos ensinou a orar: livra-nos do mal. Porque o nosso destino não está nas mãos das pessoas, muito menos das pessoas que nos hostilizam, que fazem o mal. Nosso destino está nas mãos de Deus. O nosso destino, teu futuro, teu destino não está nas mãos das pessoas, está nas mãos de Deus. Confie tua vida ao Senhor. Siga a sua palavra. Faça o bem, mesmo quando te fizerem o mal. Haja como Jesus Cristo agiu em relação a você, em primeiro lugar, e em toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém.